O céu de inverno sobre um campo russo congelado se abriu como uma ferida, e as tripulações de Stuka reconheciam o som daquilo antes de ver a fumaça. Uma trombeta fina, um lamento agudo. Antes significava pânico no solo. Agora anunciava perigo para os homens lá dentro. Desde o momento em que cruzavam a frente, o Ju-87 virava menos uma arma e mais uma garganta exposta. O brilho do bombardeio em mergulho virava uma sequência de escolhas mortais, tomadas em uma cabine apertada, sob um céu implacável. Havia uma única linha condutora. As mesmas táticas que tornaram a Stuka aterrorizante quando a Luftwaffe dominava o céu também tornaram suas tripulações singularmente vulneráveis quando esse domínio fraquejou. Essa linha atravessa cada engasgo do motor, cada mão congelada no manete, cada relato de um ala que desaparecia. No começo, a Stuka era uma promessa. Os pilotos aprenderam a ler a paisagem como um cirurgião lê uma anatomia. Aperte os cintos, aponte a barriga para a marca. O avião entregava a bomba com uma precisão que parecia cirúrgica. Mergulhe em um arco estridente e o mundo se estreitava. A terra enchia o para-brisa. O chão vinha rápido. A força do mergulho tirava o fôlego e fazia os músculos doer. E por um momento brutal, tudo dependia de uma coisa: controle. As tripulações ensaiavam a coreografia até virar reflexo. A trombeta de Jericó, um instrumento instalado em algumas aeronaves, dava um peso psicológico cruel no solo, um chiado de inevitabilidade. Naquelas primeiras temporadas na frente oriental, colunas soviéticas inteiras paravam ao som da Stuka. Tratores, cavalos, homens se espalhavam. O efeito daquele terror concentrado era dramático e imediato. Mas a mesma coreografia que dava precisão à Stuka também criava uma previsibilidade fatal. Um bombardeiro de mergulho entrando num mergulho íngreme não zigue-zagueava como um caça, nem escapava como um atacante bimotor veloz. Ele seguia uma única linha violenta para baixo. Depois, subia por uma trajetória definida pela física e pelas mãos do piloto. Essa previsibilidade importava pouco quando não havia caças interceptadores inimigos eficazes no alto. Importava muito quando os caças soviéticos chegavam em número. E quando as concentrações antiaéreas aprendiam o tempo dos mergulhos. Uma Stuka que mordia o ar podia ser seguida em aeródromos soviéticos sem radar por observadores no solo. Era rastreada por artilheiros com tempo e adiantamento calculados ao segundo. A coragem e a habilidade do piloto valiam menos do que a simples geometria de uma bomba caindo e de um avião inimigo vindo de encontro. Para as tripulações, o céu era um placar de perdas. O Ju-87 era lento, muito reforçado, feito para precisão, não para fuga. Seu trem de pouso fixo e os montantes grossos das asas o deixavam menos escorregadio em um combate aéreo do que seus inimigos. Em dias limpos, caças soviéticos montavam a interceptação quase como um relógio. Eles aprenderam as distâncias para iniciar o ataque, os ângulos de aproximação e os gargalos ao longo dos corredores de assalto. Pilotos falavam da sensação súbita de serem caçados, um brilho de metal atrás de uma asa. O chiar das traçantes, um ala que sumia. Os que sobreviviam à primeira passagem muitas vezes tinham de ver os destroços de outro Stuka caírem em espiral, a fumaça como um ponto escuro no chão branco. O medo na cabine nunca era abstrato. Era o bafo embaçando a capota. O gosto metálico depois que a flak sacudia a fuselagem. A mão que tremia ao alcançar a alça de liberação da capota. A psicologia da tripulação importava. Muitos pilotos de Stuka não tinham treinamento de caça. Eram especialistas que comiam, dormiam e sonhavam com bombardeio em mergulho. Entre as tripulações experientes de ataque ao solo, formavam-se equipes que confiavam em certos rituais. Uma sequência de sinalizadores, uma chamada no rádio, uma altitude específica de recuperação. Bastava quebrar um ritual. O piloto se sentia nu. Nos invernos duros do leste, essa confiança falhava sob o sal e o gelo. Gelo se formava nos tubos de pitot e nos instrumentos. Os carburadores davam problema. Há relatos de pilotos que no borrão branco de um campo de neve não confiavam no altímetro.
e preferiam a vergonha honesta de errar por pouco ao espetáculo de uma queda catastrófica. Máquinas que funcionavam perfeitamente na Europa temperada começaram a ranger com o frio. A margem de erro no mergulho encolheu. As mãos ficaram dormentes, os óculos embaçaram, uma joia escondida do projeto. A construção em aço do Ju-87 e sua estrutura rígida davam estabilidade no mergulho, mas o tornavam pouco tolerante a danos. Uma única rajada que atravessasse uma linha hidráulica podia desativar os flaps que comandavam os freios de mergulho. Isso transformava uma passada cirúrgica em um mergulho sem controle, em um enterro. Outra pressão, menos óbvia, vinha da produção. À medida que a campanha no leste se arrastava, a reposição ficou mais escassa, não só de pilotos, também de qualidade de fábrica. Componentes eram consertados em campo, no improviso. Peças de reposição vinham de lotes diferentes, com tolerâncias diferentes. O Stuka que voou em 1941 tinha pouco em comum com seus primos de 1943, além do nome. As tripulações muitas vezes voavam máquinas remendadas, que as traíam em momentos de maior tensão. As táticas inimigas evoluíram de um jeito que o Stuka não conseguia enfrentar com facilidade. O fogo soviético em terra aprendeu a se concentrar nos pontos de saída do mergulho e nos corredores de aproximação. Criou corredores de fogo que funilavam as tripulações para janelas estreitas de fuga. A Força Aérea Vermelha passou a lançar caças leves e ágeis em quantidade. Sacrificavam altitude para entrar na zona de interceptação. Os pilotos soviéticos eram mais rudes no começo, mas eram implacáveis. Atacavam por baixo, onde as defesas ventrais do Stuka eram mais fracas, e aprenderam a perseguir a aeronave para dentro de cinturões de flak, onde a presença dos bombardeiros convidava Deus concentrado. O efeito combinado virou uma teia. Os caças empurravam os Stukas para a flak estilhaçava os comandos, e o piloto encarava uma aritmética impossível: salvar sua própria tripulação ou manter a bomba no alvo. Há uma conta humana, muitas vezes esquecida, dentro dessa aritmética. O observador ou artilheiro de cauda. Uma figura espremida em um espaço estreito atrás do piloto. Carregava um peso de culpa e terror. Seu trabalho era vigiar os pontos cegos, encontrar o clarão de um ala sendo abatido, apertar o gatilho com os dedos dormentes de vento e choque. Muitas tripulações chegaram ao leste em duplas que confiavam uma na outra como irmãos. Perder esse irmão era um apocalipse íntimo. Alguns pilotos admitiram que, depois de um certo número de missões, já não sentiam a euforia nítida de um ataque bem-sucedido. Em vez disso, começava uma contagem muda e constante. Quantos dias até a próxima manutenção? Quantas missões até a próxima substituição? Quantos homens no refeitório ainda falavam? E quais eram fantasmas à mesa? O cálculo do desgaste ficou pessoal e imediato. O momento de clareza fica frio e simples no meio desta história. O Stuka era uma ferramenta excelente só enquanto os céus acima dele pertenciam à Luftwaffe. Quando o controle do ar passou a ser disputado, suas maiores forças, como precisão no mergulho, plataforma estável e previsibilidade, viraram vulnerabilidades fatais. Sem superioridade aérea, o bombardeiro de mergulho virava um alvo brilhante numa linha previsível. Uma máquina lenta que não conseguia correr mais, virar melhor, nem acelerar mais que a ameaça que surgia. Essa percepção mudou cada decisão tática. O piloto devia arriscar a saída do mergulho para acertar o alvo sem cobertura de caça. Devia largar a bomba para escapar? Um comandante devia mandar uma unidade de Stuka para um campo de batalha que agora era um funil de morte? As respostas mudavam conforme mudava a frente oriental, e cada escolha errada custava vidas. O clímax QI vinha em momentos repetidos ao longo das estações. Uma formação de Ju-87 deslizava abaixo sobre uma paisagem quebrada. O chão estava cravejado de destroços e pequenos focos de fogo. O céu, de repente, ficava lotado de pequenas formas negras. Elas se revelavam caças soviéticos. A passada inicial vai com o ritual sombrio. Mergulhar, soltar, subir. Por um instante atônito, parece que a passada vai sair limpa.
Então, um traçante corta uma asa. Um motor de este bordo tosse, e um avião se afasta, vazando óleo como um ferimento. Um a um, as formações que antes metiam medo nas tropas viraram conjuntos de homens, amarrados uns aos outros pelo destino e por cordas, vendo um amigo cair em espiral. Enquanto fragmentos de asa e de cauda costuravam a neve com fitas pretas. O terror que aperta não era só para os que caíam, era também para os que dariam a volta rumo à base. Rostos pálidos com a certeza de que a próxima missão podia ser a última. Quando a poeira baixava sobre campos cobertos de metal retorcido, os comandantes contavam mais do que máquinas. As fábricas seguiam mandando estruturas de avião, mas pilotos e artilheiros eram bem mais difíceis de repor. Os programas de treinamento aceleraram, mas não conseguiam replicar anos de habilidade lapidada. O custo humano se acumulava como montes de neve ao redor de um aeródromo arruinado. Cartas para casa que nunca tiveram resposta. Beliches vazios. Um silêncio que caía sobre tripulações que ainda voavam, mas falavam menos no refeitório. A última imagem impressiona, não pelo número de perdas de máquinas, mas pelo buraco deixado em unidades que tinham perdido a memória e a alma. O sentido do sofrimento deles vai além dos destroços. As tripulações de Stuka na frente oriental encarnaram uma lição sobre os limites de uma arma separada do céu que a tornava segura. As perdas deles falam da fragilidade da vantagem tática, do cálculo da especialização e do peso humano de escolhas feitas sob fogo. Décadas depois, agricultores ainda encontram montantes corroídos nos sulcos. E naquelas tiras de metal estão histórias de coragem esticada até o ponto de quebra. A imagem do Stuka, uma silhueta que grita sobre o alvo, continua cinematográfica, mas a memória mais funda é a de homens que confiaram em uma máquina e descobriram que o próprio ar podia virar inimigo. Se você gostou, toque em gostei e se inscreva. Isso ajuda muito. Deixe um comentário rápido dizendo de onde você está assistindo. Pode ser dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá, da Austrália ou de qualquer outro lugar do mundo. Seu comentário ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas como você.